Irmãos amados, eis que mais uma vez nos encontramos para compartilharmos o pão do conhecimento, o nutriente para o nosso espírito. E queríamos hoje conversar em torno do legado, daquilo que nós deixamos para os pósteros, dos valores que conseguimos arrebanhar. E qual foi o envoltório que colocamos nesse tesouro para ofertarmos, despertando o interesse de agasalhar. Porque esse embrulho é o criar, o despertar, para que o outro se predisponha a acolher. Como nós, com o passar dos dias, dos anos, das décadas, temos selecionado o verdadeiro tesouro das ilusões do mundo. E se nós, nessas conquistas, quase sempre conquistadas, a custas de suores e lágrimas, temos transferido para os nossos dentro deste grau de importância. Porque em um paralelismo nós entendemos que quando a humanidade mais jovem, a luta era pela sobrevivência física. Com a continuidade, com a evolução tecnológica, nós já temos uma preocupação da sociedade em qualidade de vida. O paralelo está em nós, em nossa diminuta trajetória de 70 anos. Os arroubos da juventude, as primeiras conquistas, a luta para conquistarmos um espaço em uma sociedade tão competitiva. Mas com o passar dos anos, o conhecimento adquirido com o desgaste orgânico, as marcas nas faces, o cabelo branco, as rugas, e o olhar a selecionar o que realmente é mais importante. Enquanto cresce o desgaste orgânico e o corpo começa a se envergar, já não temos mais a mesma acuidade visual. Já precisamos de óculos. Cresce a percepção espiritual. Mas será que nós temos passado este tesouro que nos leva para a imortalidade, para aqueles que nos sucederão? Ou será que temos passado os arroubos da mocidade? A luta pelo espaço transitório. Como temos embrulhado essas conquistas? Porque dependendo deste envoltório, desperta no outro a vontade de aquecê-lo, de guardá-lo, de jungi-lo. Assim o fazemos, porque na história da humanidade existem legados. Por exemplo, os egípcios
nos deram o legado das grandes construções, deixando as suas marcas que transcendem ao tempo, as pirâmides do Vale do Gizé. Os babilônicos, não tão bem conhecidos, nos legaram os zigurates, uma busca de asceses em templos para que Deus nos percebesse. Poderíamos buscar os romanos em uma visão totalitária de buscar o domínio das extensões territoriais e, consequentemente, do comércio. Ou o legado dos gregos nesta busca ontológica. Mas vamos partir do princípio que nós sabemos que somos, antes de tudo, seres espirituais. Então nos voltamos para os judeus. E qual o legado deste povo para a humanidade? Se há um enriquecimento na discussão ontológica, há o alimento, os nutrientes para o espírito na cultura judaica. E os judeus, eles legam as suas conquistas, a sua tradição, em histórias. O grande legado da civilização judaica são as histórias. As histórias de um povo frágil tombando e um Deus pleno, sempre presente a nos ofertar novas oportunidades. E o que há de interessante, queridos irmãos, é que quando olhamos o panteão dos deuses mitológicos, ali vem de como eles foram gerados, do nascimento desses deuses, de Odin, de Zeus e dos inúmeros outros, dessas inúmeras deidades. Mas quando nós estamos no legado judaico, perceberemos que este Deus já existia no princípio. Este Deus se apresenta como o único não criado. Ele é o Criador, tudo mais é criação. E este legado que transcende tempo e espaço, porque nós perceberemos, ainda no mundo globalizado, que nós teremos esta condição cosmopolita. Então, rapidamente, nós mudamos para um outro país, adquirimos cidadania, os nossos filhos já têm uma nova nacionalidade e em pouco tempo sequer falam o nosso idioma, o idioma pátrio. Os judeus não. Antes de serem brasileiros, antes de serem americanos, são judeus. Vivenciando uma tradição que é, antes de tudo, oral. Antes de tudo, a comensalidade, o sentar e o partilhar do pão, de geração a geração, para que não nos perdêssemos sob o manto da carne.
na intensidade do pensamento volátil, das conquistas materiais, sempre a criar novas necessidades, nos esquecendo que há um tempo para tudo e há um tempo de permanência para a carne. E, queridos irmãos, se nós reflexionássemos, a Bíblia, por exemplo, fala-nos em 208 passagens que lá fora haverá choro e ranger de dentes. Salmos, Provérbios, Jó, Jesus. Lá fora haverá choro e ranger de dentes. O que será esse lá fora? Será que isso está diretamente relacionado com os valores que temos passado? Porque se há uma coisa comum em todas as gerações, é o sofrimento, o padecimento, pelos motivos mais díspares, mas sempre presentes. Será então que o nosso legado não tem sido o legado em prioridade das conquistas materiais, fundamentando o roteiro dos nossos filhos na busca pelo impermanente, na busca pelo que é transitório? De maneiras que deveremos reflexionar em torno do que nós temos legado. Olha, queridos amigos, quando nós percebemos, identificamos a inversão. Se eu pegar o Evangelho de João, no capítulo 3, nós perceberemos. Semana passada, falávamos do capítulo 2. Estamos falando agora de um doutor da lei, de um mestre. Porque ao longo do tempo, até mesmo este povo ficou preso à lei morta e não ao Espírito que dá vida. E Jesus faz uma pergunta. E como tal o ensino perpassa o tempo e se torna odierno. Tu és mestre em Israel e não sabes? Porque nós, queridos irmãos, somos doutos, temos conhecimento de tantas coisas, temos certificado e títulos em tantas especializações, e parece que não sabemos o que nos é essencial. E necessitamos reflexionar para entender o que verdadeiramente deveremos legar.
como prioridade. Porque o próprio Cristo asseverava que só uma coisa importa. E o que nos é paradoxal é que nós, ditos cristãos, assenhoreados do patrimônio do conhecimento, ao menos no intelecto, tendo acesso às informações e tendo também acesso às dores que nos são facultadas, usamos o nome do Cristo, mas priorizamos o reino de César. E não nos damos conta que este legado judaico, ele fala do passado, ressignificando para o presente, para que possa ser projetado as conquistas do futuro. Ontem, hoje, amanhã. Pelo nosso comportamento. Porque nós perceberemos na simbologia dos ensinos espirituais que tudo é devidamente ressignificado. Ressignificar não é destruir. Ressignificar comporta o ampliar. Como mudar um pouco a posição da lente, da câmera, do foco. Ressignificar é a forma de ver, utilizando do conhecimento para conquistas superiores, ao menos no ambiente espiritual. E nós percebemos o grande desafio desse instante. Por isso, essa é a nossa introdução. Acelerados, movimentados por uma conquista padronizada no nosso inconsciente, que a felicidade é o domínio de um ambiente material. Que felicidade é a busca e a vivência desses modelos estereotipados do ter. Nos digladiamos. Então, os núcleos familiares, os núcleos que são formatados, seja dentro do ambiente social, do ambiente do estudo, passa a impressão de que a prioridade é esse mundo físico. Sim, até mesmo no ambiente do conhecimento. Deverás ter mais conhecimento para obter destaque e, consequentemente, obter um resultado dentro de uma visão econômica, financeira, social. Não mostramos os inúmeros ditos vencedores falidos, comprometendo a sua trajetória, sendo preso na rede das sombras, sendo submetido ao choro e ao ranger de dentes. Até percebemos como se acompanhássemos os pais forjando os filhos neste formato. Muitas vezes os filhos trazem os dons, as tendências, nas inúmeras abordagens da inteligência, a partir do pensamento de Gardner.
Mas não queremos um filho músico. Queremos do filho aquela profissão que lhe dê um resultado. E trazemos as nossas frustrações, projetamos os nossos e eternizamos os fracassos espirituais. E não há como dentro desta análise não percebermos a assertiva do acréscimo de misericórdia de Deus. Se as dores não têm sido maiores, não é por causa do nosso comportamento, sempre tão desataviado. É pela presença contínua de Deus na sociedade. É porque o Deus de hoje é o Deus de sempre, presente e fiel ao propósito do recomeço, da reconquista, até o fim de todo este tempo movediço. Até o tempo em que nós tenhamos como princípio, como base, nas palavras bíblicas, como firmamento, o ambiente do Espírito. E agora se encontra muito mais difícil, porque estamos num mundo interconectado. Mais de 7 bilhões e 500 milhões de pessoas em busca da posse. E o que se tem não é suficiente para conceder a felicidade nesses moldes. Loteamos a terra, brigamos pelo mercado, vale tudo neste conflito, como se selvagens fôssemos. Parece que estamos presos à literatura clássica de Maquiavel, o príncipe. Os fins justificam os meios e nos tornamos selvagens polidos. Disfarçamos a nossa face, a nossa roupagem, o nosso modo para atingir o propósito. E chegamos a ter livros e mais livros, a proporcionar formas, equações que proporcionem, e as pessoas ávidas, sem refletirem, buscando como enriquecer, como obter sucesso, como ter destaques, casais, filho, família, mestres. E talvez dentro desta linha de pensamento nasça a angústia. Como? É porque na evolução as cobranças são chegadas. A quem mais tiver recebido, mais será cobrado. E com todos os recursos dos nossos dias, nós não podemos delegar o que nos é essencial. Nos permitamos perceber quão poucas vezes paramos. Como era no princípio, em torno de uma fonte, nos utilizando do lúdico, criando embalagem, uma roupagem para despertar o interesse. Filhos. O ambiente físico se apresenta, nas palavras de Dante, como uma selva selvagem. Ou então, a nos reportarmos o povo escolhido num grande deserto. E quando somos caminheiros no deserto inclemente, se não soubermos onde ficam as fontes, e se não trouxermos água nos cantis,
padeceremos, sucumbiremos. Nos reunamos em torno da fonte. Esta fonte, queridos filhos, tem o elixir da imortalidade. Tem o elixir da vida, da verdadeira vida. É a água que traz os nutrientes da imortalidade. Nos preparemos para beber. Este preparo é nos despirmos de tudo que for desnecessário, para que crie o espaço e para que ali se torne o centro, a bússola, o norte. Temos que ressignificar. Para que haja essa continuidade. Observemos, pegando o exemplo do povo judaico. Agora nós nos adentramos ao período quaresmal. No ambiente da liturgia católica, nós começamos estes 40 dias, que em verdade são 46, para que tenhamos o domingo de Páscoa a partir do domingo de Ramos. Onde foi abstraído a carne, e antigamente era assim na tradição, ao longo desses 40 dias, para que se tivesse um preparo, para que se tivesse perguntas, para que aí nascido, gerado, essa necessidade começasse a ser contemplado, as respostas de maneiras que descedentasse, que nutrisse, que trouxesse de volta o alvo, o propósito existencial. Mas aí nós pegamos um desvio equivocado. Primeiro, começamos a valorizar demais a ausência da carne, gerando conflito. Segundo, buscamos cada vez mais pratos com sabores e nos perdemos nos novos convites aos acepipes. Dentro da proposta judaica, percebamos como isso foi ressignificado. Páscoa, nós sabemos, vem de pesa. Pesa é uma palavra hebraica que quer dizer passagem. Como isso foi ressignificado ao longo da história? É quando o povo seminômade, porque estamos nas paisagens desérticas de Israel, só tem mais o trecho que é mais a proposta fértil da crescente. E então, como eles viviam do pastoreio, eles eram pastores e não eram nômades, não eram sedentários, viviam uma condição de seminômades. Eles levavam o rebanho para onde tinham pasto. A isso é chamado de transhumância. De fazer a passagem. Vem daí. Então, quando acabava o inverno, onde eles se encontravam presos, eles eram então, o rebanho, as ovelhas eram tosquiadas, era retirado a lã, claro que não poderia ser tirado antes do frio, e aí, com o fim do inverno, eles eram levados para o ambiente do pasto. E nesses ambientes existiam as feras, as crendices. E o que é que era feito? Quando a noite chegava, eles sacrificavam um cordeiro e derramavam o sangue em torno do rebanho.
E alguns chegavam a entregar a carne para os lobos e se acreditava com isso que tivessem protegido de todos os males físicos e espirituais. Vem da transhumância, lá atrás, no período seminômade. Mais adiante, nós temos a primeira conotação de Páscoa, do pesa de passagem. Quando para Deus libertar o povo hebreu do jugo egípcio, envia o anjo da morte, e na casa que tivesse o portal com sangue do cordeiro, a morte passaria por cima, levando o primogênito somente dos egípcios. Com a vinda do Cristo, a Páscoa é ressignificada. Porque se em Moisés a Páscoa é a passagem libertacionária do jugo egípcio, dos grilhões físicos, Jesus vem à condição do Cordeiro a nos libertar dos nossos próprios erros, dos nossos erros íntimos, não mais os grilhões físicos. Esses grilhões íntimos que nos mantêm atados à condição instintivas, que comumente chamamos de pecados. Então Cristo veio nos libertar do jugo tirânico dos nossos erros. E nós temos nos permitido, da mesma forma que nós colocamos molhos, formamos pratos e nos esquecemos da essência, nós precisamos perceber o advento doutrinário espiritista, revigorando o propósito espiritual e ressignificando o comportamento do ser que é detentor de tanto conhecimento. Existe uma expressão para aqueles que estudam o ambiente jurídico que é vinculado a Roma, que era trazido por Catão, Catão Velho, Catão que entra nas brigas contra Cartago, Cartago de Amical Barca, de Aníbal, de Asdrúbal, que foi combatido por Cipião, o africano, e Catão Velho, porque nós encontraremos também Catão Jovem, mas Catão Velho, pai. Ele se utilizava sempre de uma expressão, delenda Cartago est, ou delenda est Cartago, que quer dizer, mas Cartago deve ser destruída. Então isso é usado no cotidiano, quando uma proposta que tenta sobreexistir deve ser derribada, destruída, anulada. Com o advento doutrinário espiritista, todas as multiformes, todas as camuflagens, para que os erros em torno do verdadeiro propósito continuassem a existir, deveriam ser debelados, porque os espíritos voltaram e, tendo por base os ensinos do Cristo, asseveram da imortalidade e do que realmente importa, minudenciam o plano espiritual. Cartago deve ser destruída. A prioridade não deve ser o reino da carne. O mundo de César não deveria mais existir, ao menos para nós, espiritistas convictos, cristãos em comportamento.
nos lembremos da importância do Brasil trazida pelas mãos de Francisco Cândido Xavier à condição de instrumento, mas que a tinta, se Chico era caneta, pena, a tinta era do plano espiritual. Este tinteiro foi Humberto de Campos. E por que nós estamos trazendo esta analogia dentro de uma visão do passado? Deixa eu vos dizer por quê. Porque antigamente era mais complexo repor, encontrar a tinta, o tinteiro, o papel. Então se tinha muito cuidado ao escrever. Ao escrever pensava-se antes, porque era muito difícil todo o processo. A tinta não era apagada, a dificuldade do papel, tudo muito caro, tudo muito mais difícil. Então nós trouxemos essa analogia, que ainda hoje é difícil. A pena, a caneta dos dias idos, o médium. O médium que tem como proposta a vida espiritual, a prioridade, a tinta, o tinteiro. Aquele que traz as experiências e sabe que o seu comportamento guia ou inodoa, porque a mesma tinta que descreve, ela pode inodoar, ela pode derramar e manchar. E Humberto de Campos fala do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. A missão espiritual do Brasil. E como nós deveremos agir neste momento tão difícil, globalizado. Será que o Brasil tem conseguido se destacar como oásis, como árvore frondosa, a dar calma aos viajantes, acerenando-os, ofertando os frutos da certeza da imortalidade? Ou será que também temos nos dispersado? O Brasil, que neste livro diz que receberia a árvore do Evangelho, receberiam esses espíritos tutelados por Ismael, ainda seguindo esta orientação do livro, para promover a disseminação dos frutos e poder chegar neste mundo interconectado a todas as latitudes. O livro Nosso Lar, como toda proposta do plano espiritual, tem um não dito por trás do dito, que é aquilo que sempre costumamos dizer, é a faísca adormecida na pedra, é a chama que luariza quando nós nos aprofundamos no conhecimento. E começa essa série que minudencia o plano espiritual, trazida por André Luiz, com a introdução ou a apresentação do venerando Emmanuel. E Emmanuel começa dizendo: em vão procurarão os homens saber quem foi André Luiz. Porque esse espírito tão conhecedor do comportamento humano perceberia que num primeiro momento a sociedade queria saber o mundo das formas
e o que é válido, patenteado no próprio livro, é que não tem valia os títulos, desde que não fossem corroborados pelo comportamento cristão. Só uma coisa importa: buscai primeiro o reino de Deus. Graças vos dou, Pai, por trazeres os teus ensinos aos simples, aos pequenos e aos humildes, e não aos doutos e os sábios. Lembremos que o Evangelho do Cristo veio para os excluídos, os órfãos, as viúvas, os velhos esquálidos, os subnutridos, os que viviam no vale da imundície, os que viviam à parte da sociedade, que ainda existem hoje. Se aqueles que iam para o vale da imundície eram tirados do livro da vida, nos nossos bolsões de miséria, inúmeros não têm documentos, nem têm dinheiro para tirar. Não é tirar uma segunda via. Tem muitos que sequer têm um registro de nascimento. E quantas vezes não vem a oportunidade para aqueles que precisam se cadastrar? E nós somos um número, mas esses não têm um número. Esses foram banidos do livro da vida dos nossos dias. Para que tenhamos uma ideia e não achemos que nós estamos tomando medidas ou trazendo explicações exageradas, quantas vezes aqui em nosso ambiente, nos nossos trabalhos sociais, quando participamos de algumas doações de instituições que dizem, mas só pode doar se tiver um documento com foto, se tiver um documento de identidade. Então imagine que se formavam filas antes da pandemia de 2.000, 3.000 pessoas. E ali eles aguardavam 1, 2 horas no próprio trabalho. E quando chegasse a vez, a gente dissesse, mas você não vai pegar não, porque você não tem um documento. E ele com certeza diria, mas então eu não sou mais necessitado, que nem documento tenho, e justamente a mim tu estás excluindo e asseveras dizer que atende à proposta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, voltando, Jesus veio para estes sofridos, excluídos, desconectados. E o seu canto revigora. Jesus veio falar da iniciativa divina da comensalidade, do partilhar do pão. Então Emmanuel assevera que é em vão, que não adianta sermos mestres do mundo sem termos conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E quem é a verdade? O Cristo. Aí André Luiz inicia dizendo que a vida não finda, que a vida é eterna e que a morte é o jogo escuro das ilusões. E como nós temos nos iludido, como? Então a doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, faz-nos o convite, como nos fez o Cristo, de voltarmos à comensalidade. A doutrina espírita convida para que todos os núcleos familiares,
ao menos uma vez por semana, em hora adrede marcada, na simplicidade, reunir os membros da família, do grupo, a prece, a reflexão, para interromper a celeridade do mundo, a leitura do Evangelho, o fermento de Deus, o pão da imortalidade, a água viva que é sedenta, a leitura. Se criarmos a embalagem, despertando que sejam os primeiros movimentos, no ambiente lúdico, para que quando chegássemos à mocidade, pudéssemos ser mais objetivos, para que quando viesse a maturidade, tivessem já o esteio ou esta plataforma. Passado, presente, futuro. Em uma geração, na história da humanidade. Para que não nos percamos. Como nesse momento, orientar os nossos filhos para que eles possam filtrar todas as ideias que chegam, todos os modismos, a influência das redes sociais, como ajudá-los a caminhar. O que é que nós temos dito para que eles coloquem como prioridade na mochila da alma, no escrutínio do amor, quais são as bússolas, quais são os valores prioritários. Porque o mundo se tornou uma grande tormenta, os vendavais, e nós percebemos que as pessoas, ainda aquelas que se apresentam com importância, não têm raízes profundas na imortalidade e são arrastadas. Estamos falando de todas as categorias, até mesmo dos religiosos, e se deixam levar nos vendavais e nos modismos, porque não tem a raiz profunda. E contempla o mundo das imagens. Páscoa nos fala, antes de tudo, de priorizarmos o pão da imortalidade, ressignificarmos, porque a Páscoa judaica é uma festa familiar, é uma festa que quem inicia é a mãe, porque a mãe é o portal para que todos nós tenhamos acesso ao mundo físico. Então é a mãe que acende a luz da menorá. É ela que faz a prece inicial. É ela que nos dá a luz. É ela que nos faculta a vida. É ela que inicia. O pão, que é rogado as bênçãos e é dividido, é feito por aquele que tem uma autoridade moral, pelo pai, pelo patriarca. E as perguntas são feitas pelos filhos. E olha que interessante, porque nesses dias em que nós damos tudo aos nossos filhos e não os preparamos para as vicissitudes da vida, onde eles se entregam às fugas, até mesmo ao suicídio. Na festa da Páscoa, na ceia pascal, que é uma festa familiar, é oferecido o pão com ervas amargas,
E a criança, quando come, vai dizer: por que eu estou comendo esse pão com erva amarga? E os pais vão dizer, vão falar da trajetória, que quando eles saíram não colocou fermento no pão e tiveram que comer também as ervas amargas do caminho. E vão falar do sofrimento, a ressignificação, o sofrimento do dia a dia. Mas depois, na própria refeição, eles oferecem um doce, o carocê. E eles perguntam: mas por que agora estamos comendo doce? Porque muitas vezes, logo depois do momento amargo, vem um ambiente doce. Depois da tempestade, vem a calmaria no brocardo popular. Forte é quem suporta. Então os pais maceram um orgulho, porque o orgulho nos deixa sem flexibilizações. E aquele que não se flexibiliza, se quebra. Histórias, ensinos, relaxar com o sentimento, com o Agadá, a vida profunda, que tem um nascedouro, a fonte, o germe, em lucidez, em um Deus monoteísta que adquire vida e frutos no Cristo libertacionário e que clama para que nós agora saiamos da condição de sementes, saiamos da condição de sermos um projeto para começarmos a ser realidade. Os pais seguros diante da tempestade, a família jungida, ainda que com diferenças, a certeza da imortalidade. A Páscoa é um convite, a ceia ao partilhar do Evangelho do Cristo. E nós, espiritistas, que temos a certeza da imortalidade, deveremos exemplificar através do nosso comportamento. Irmãos queridos, assevera Platão que a educação é a força para forjar a criatura no bem. Henrique Pestalozzi assevera que a família é a plataforma da educação. E Allan Kardec vem nos dizer que a educação é a única força capaz de promover o progresso moral da humanidade. Nós não somos mestres, mas se nos lembrarmos de Rudolf Steiner, que foi aquele mesmo que criou a metodologia Waldorf, em que somos todos alunos, não é negado ao aluno a condição de também ensinar. E se nós, que fomos macerados pelas dores, marcados pelas vicissitudes, e se nós já trazemos o cabelo emoldurado pela ação do tempo, as faces marcadas pelas experiências nem sempre ridentes, saibamos transferir para os nossos, embrulhando de maneiras que desperte o interesse, o verdadeiro propósito existencial.
o que realmente importa, para que não aprendamos com o cheiro e ranger de dentes. A vida é um eterno contínuo, mas caminhar com Cristo é subirmos os degraus da plenitude. Somos pais e filhos, irmãos e companheiros, somos alunos e professores. Importa o que nós ofertamos e o que nós agasalhamos, porque invariavelmente nós colheremos do que semearmos em nós e nos nossos. Que a divina paz do Mestre seja a luz a cadenciar os valores da imortalidade. Vamos agora iniciar os nossos passes, conclamando aos passistas, aos familiares, às almas queridas que se encontram enternecidas pelo sofrimento, ou que têm os olhos em lágrimas por conta das dores. Nos conectemos com Jesus e, ainda que sejamos vasilhames deformados, na habilidade do Cristo poderemos levar a água da vida. Emanemos os nossos melhores pensamentos ao Mestre e que Ele centuplique em fármaco e estímulos, em bênçãos e luzes, para todos aqueles que estiverem em dificuldades e em sofrimento. Senhor Jesus, rogamos ao Teu coração dadivoso que enterneça os nossos sentimentos, para que se apresente de forma mais fácil o perdão, o servir, o amor, a que chamastes no terceiro advento de caridade. Ó Cristo, albergai em tua alma esses corações mais endurecidos, esses espíritos mais empedernidos, que nós não temos amor suficiente para envolvê-los e modificá-los. É por conta disso, agredimos, denegrimos. Mas Tu tens o amor que tudo pode. Quem pode resistir ao Teu olhar, a este Jesus? Que Tu possa direcionar
o mais profundo dos teus olhares, para que eles consigam criar um estacato nessa jornada e, ressignificando o comportamento, se tornarem escada, para que não conheçam o choro e o ranger de dentes. E que nós, na pequenez de quem somos, possamos continuar a servir os pequenos gestos, mas dos nutrientes necessários para também não nos perdermos. Que tu permaneça em todos, hoje e sempre, que assim seja.